Tudo bem então, meu filho? Tudo pronto, apóstolo. Então tá bom, uma boa noite para você. É uma alegria muito grande estar chegando na sua casa através desse veículo de comunicação do Zoom. Como Deus tem sido bom conosco, né? Vamos parar para pensar, né? Quantas coisas pararam e nossa igreja não parou, a renovada não parou, você não parou, né? Podemos, pelo contrário, nos aproximar, estarmos mais juntos, né, através das redes sociais, aquilo que era muito complicado, todo mundo acabou se virando, aprendendo, uns mais, outros menos, mas acabamos aprendendo a mexer com coisas que nós não sabíamos. O pastor Walter ficou expert, né, em fazer algumas lives, né? Então, Lourdes, né? Quanta gente boa, né? Então, é uma alegria muito grande estar com você aqui. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Alex, que está gerenciando esse Tadel. Obrigado pelos pastores, pelas pastoras que aqui estão, a liderança, aos membros que aqui estão. Hoje é mais um Tadel, nossa oitava ministração a respeito de um assunto tão importante, tão relevante, porque nós queremos crescer como igreja, mas crescer tendo um modelo. As pessoas, meu coração é que as pessoas olhem para a nossa igreja, olhem para mim, para você, e elas identifiquem Jesus em nós. Então, estamos aprendendo como que tivéssemos voltando, né, às origens do Evangelho, colocando Jesus aonde ele sempre deve estar, que é no centro do nosso coração, no centro da nossa vida, no centro da nossa igreja. Então, eu louvo a Deus por você fazer parte dessa história, pela nossa unidade, né, pelas nossas células. Eu louvo a Deus porque aqui em São Paulo, na sede, por exemplo, nós não estamos ainda presencial, faz mais de 1 ano e meio, estamos ainda online nas nossas células, mas nos mantendo em unidade, nos mantendo em fidelidade. Isso tem sido uma experiência muito, muito forte e gratificante. E eu louvo a Deus por você fazer parte dessa história, louvo a Deus porque você tem comprado essa ideia, e eu quero louvar a Deus pela sua vida. E eu vou pedir hoje para uma adolescente, né, aqui da nossa sede para fazer oração. Vou pedir para a Rafa fazer oração para nós aqui, para começarmos aqui o nosso Tadel. Amém, Rafa? Amém, amém. Ai, pastor, você me pega desprevenido. Mas amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai. Nosso coração está grato, Senhor, por estar em mais um Tadel, Senhor, para falar do seu amor em nome de Jesus, Senhor. Amém. Senhor, que essa palavra, Senhor, venha permanecer nos nossos corações, Pai, que ela venha ser plantada no nosso coração e nós possamos, Senhor, frutificar ela, Senhor, cada vez mais sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Quantos anos você tem, Rafa? Cadê a Rafa? Eu tenho uns 12. 12 anos. Olha, peguei ela de surpresa aqui. Olha, isso é resultado de pais que acreditam na visão celular, pais que trazem a filha todos os domingos à casa do Senhor, né? Resultado do ministério infantil, que trabalhou durante a vida toda no coraçãozinho da Rafa. Olha só que adolescente ela vai ser uma futura pastora, com certeza, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, tá bom, Rafa? Vamos abrir essa igreja de São Caetano aí, né? Louvado seja Deus. Hoje nós temos aqui a 8ª lição e eu quero muito que você faça como eu. Eu, particularmente, eu gosto, embora o pastor Alex teve todo o cuidado de elaborar, já está no nosso aplicativo, eu posso mandar para você depois do Tadel, a folha completa da mensagem de hoje, mas eu gosto de anotar, e na minha célula amanhã,
eu vou também pela minha anotação, pego a folha, eu imprimo a folha do aplicativo, que é o resumo que foi tão bem elaborada, e eu vou com as minhas anotações com alguns pontos de destaque. Hoje quem vai trazer a palavra é uma pessoa muito especial, que ele está em 2 igrejas, né? Eu vou falar que ele está em 2 igrejas porque eu não abri mão dele aqui ainda, né? O pastor Eliseu está de olhão lá, mas não adianta não, né? O pastor Ataíde do Amaral é um filho tão precioso, muito especial. Ele é casado com a Maria das Neves, tenho o privilégio de acompanhar a história dele de muitos anos, né? E ver como Deus tem sido bom com ele, né? Ele tem sido assim um pastor tão fiel, tão submisso, e tão determinado a ser uma bênção. E agora, recentemente, por ocasião da pastora Carol de sair de Campo Limpo e ir para a Jundiaí, para abrir uma renovada em Jundiaí, em oração, em conversa com o pastor Eliseu, chegamos ao nome de 3 pessoas, e a primeira da lista era o pastor Ataíde. E quando eu fiz o desafio para ele, pedi um tempo para orar, e aí depois ele veio com a resposta de sim, e ele já está ali pastoreando a igreja em Campo Limpo com a Maria das Neves, e eu tenho visto, vi o vídeo de domingo agora passado, meu Deus do céu, né? Que alegria, que vibração, que igreja, né? Que barulho de unção que tem naquela igreja. E eu fiquei muito feliz, muito grato a Deus, porque aqui na sede ele ocupava uma posição de destaque muito grande. Ele era pastor, juntamente com a sua esposa, de região, né? E agora ele está sendo um pastor local com tanta excelência. Pastor Ataíde, que Deus te use nesta noite poderosamente, viu, meu filho amado? Então, você faz parte da região 1 e da região 2, né? Não venha pular para a região do pastor Eliseu, não, viu? Você aqui ainda sede ainda, hein? Amém, glória a Deus, amém. É um privilégio, né, estarmos aqui. Agradeço a Deus aí pela sua vida, apóstolo, né? Pela vida do pastor Eliseu também, né? Que é mais uma cobertura nossa aí também. E por esse momento aí de poder trazer essa 8ª lição aí, né? Hoje, como Jesus, amigo, meu amigo e submisso, né? É submisso. E estava vindo para casa, tinha ido lá embaixo na avenida, e aí quando eu abri o celular lá, que eu vi a mensagem, eu falei, opa! Eu pensei que ia ser a semana passada, mas eu tinha certeza, eu, Nevinha, falei, o apóstolo vai me chamar uma hora para estar ministrando. Então, eis-nos aqui, né? Que Deus possa estar nos usando aí, com muito temor e tremor, que a gente vai trazer essa palavra em nome de Jesus. Então, o tema de hoje é meu amigo é submisso, né? Temos falado aí das características de Jesus e quanto ele e quanto essas ministrações estão sendo impactantes em nossas vidas. Pessoas que passaram aí ministrando da 1ª até a 7ª, palavras abençoadas, e nos edificou muito aí, para a honra e glória do Senhor. E o texto que nós estaremos usando hoje aí vai estar lá em Tiago, capítulo 3, você que gosta de anotar, e depois você vai receber o resumo também. Capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Meu Deus, que palavra, né? Eu, quando estava lendo esse texto, eu fiz uma reflexão bem rápida, né? Eu falei, meu Jesus, o que muitas vezes nós estamos falando aí das nossas autoridades constituídas, né? Lembra a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades.
Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Será que nós estamos realmente praticando o que a palavra do Senhor está nos dizendo? Eu me refleti um pouco, eu falei, meu Jesus, quantas vezes a gente se pega falando mal das autoridades, quantas vezes a gente se pega com o coração meio nervoso, né, por tudo aquilo que está se passando nesse país, e não contra a palavra do Senhor, né? Muitas vezes, porque quantas vezes nós maldizemos, né? E é verdade, quantas vezes nós ficamos irados, bravos, né? Chamando um de ladrão, outro disso, outro daquilo. Então, vamos refletir um pouco mais, porque a palavra do Senhor nos diz que toda autoridade é constituída por Deus, né? A introdução diz assim, Jesus foi obediente e submisso. Amém? Já lemos isso lá em Filipenses 2, que nos diz que ele foi submisso até a morte, morte de cruz. Vemos também em Hebreus, capítulo 5, que ele foi ouvido e atendido por sua reverente submissão. Essa foi a marca de Jesus, na vida de Jesus. Se ela foi uma marca, uma característica na vida de Jesus, tem que ser também uma marca, uma característica nas nossas vidas, amém? Tem que ser, não adianta. Se nós estamos aqui buscando e tentando aprender cada vez mais o amor de Jesus, Jesus o meu amigo, aquele que intercede por nós, e essa marca, então, tem que estar alocado em nossos corações, em nome de Jesus. E veja que o texto em Tito diz que essa deveria ser uma marca da igreja, né? E quem é a igreja? A igreja somos nós, a igreja não é as quatro paredes, é o templo, mas nós somos a igreja. E quando a igreja é submissa, que a igreja somos nós nos tornamos obedientes, então. Não é verdade? É uma marca que Jesus deixou. E disse que com isso a igreja ela torna-se benigna, verdadeira, pacífica, amável e mansa, que são características de Jesus. E que essas características, então, sejam nossas também. Será que você está sendo uma pessoa pacífica? Será que você está sendo uma pessoa amável, uma pessoa mansa? Será? Uma pessoa benigna, verdadeira? Estou aqui falando com líderes, pastores. Essa palavra fala comigo também, porque eu, quando li o texto lá em cima, eu falei, meu Deus, tenha misericórdia, né? Porque se essa é uma marca, então tem que ser verdadeira também para a minha vida, em nome de Jesus. E a submissão, ela inclui tudo isso. Agora, vamos dizer o seguinte, vamos ver as características de uma pessoa insubmissa, né? A pessoa insubmissa, ela é desobediente, ela é maligna, mentirosa, briguenta, antipática, arrogante, é irada. Uma pessoa desse jeito, com essa característica, jamais, escute bem, jamais poderá ser uma pessoa submissa. Jamais. Uma pessoa arrogante, uma pessoa antipática, uma pessoa mentirosa, uma pessoa irada, nunca vai conseguir ser uma pessoa submissa. E nós, infelizmente, muitas vezes encontramos pessoas desse tipo. E uma das coisas que eu anotei, submissão é um princípio de Deus, amém? Agora vamos ver o que é submissão. Se você quer anotar, você anota aí. Submissão não é uma mera obediência externa. Submissão é prestar obediência inteligente a uma autoridade delegada. Olha,
é exteriorizar um espírito submisso, mesmo quando ninguém está por perto. Veja como é forte a coisa. É renunciar à opinião própria quando se expõe à orientação daqueles que exercem autoridade sobre nós. A pessoa, ela não precisa estar perto de você para você ser submissa a ela. Quer ver um exemplo aqui? Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 1, quando ele sobe ao monte para buscar a face de Deus, que Deus queria falar com ele demora um tempo para poder voltar, para voltar no meio dos seus. E chega um momento ali que o líder, Arão, que ali estava, veja você, hein? Rapaz era líder, rapaz era submisso. Mas ele começa a ouvir vozes de pessoas estranhas, pessoas iradas, pessoas mentirosas, arrogantes, que começa a fazer a cabeça de Arão para poder ali, então, falar, olha, Moisés está demorando, de repente ele morreu, não sabe o que aconteceu com ele, vamos fazer aqui um Deus, um bezerro, né? Poxa vida, o pessoal já sabia um dos mandamentos ali do Senhor, que adorarás o seu Deus em primeiro lugar. Arão sabia disso. E Arão, então, ele se deixa se levar. Olha que o seu líder estava ausente, nem estava perto. Ele se deixa se levar pelas vozes e cai num erro tremendo e começa, então, ali a fundir ferro, bronze, ouro e faz ali, então, um bezerro de ouro. Para aquelas pessoas começar a adorar, né? E Moisés, então, quando ele desce ali daquele monte e vê aquelas pessoas adorando aquele bezerro, um erro gravíssimo que levou ali a morte de 3.000 pessoas. Veja só, a insubmissão, o que ela causou ao povo, né? Que nós possamos estarmos atentos quando nossos líderes não estiverem perto, falar, olha, se o líder deu essa orientação, é saber que ali foi dada uma ordem delegada por Deus. Amém? Quem está recebendo aí em nome de Jesus? O líder Moisés não estava naquele momento, e Arão se deixou levar, influenciado por algumas pessoas, e constrói ali um bezerro de ouro. Consequência, 3.000 pessoas morreram. Você, líder que está aí, ó, quando o seu líder não, ou seu pastor, o seu líder maior não estiver junto, e ele deixar uma ordem, uma orientação, cumpra aquilo que ele está dizendo. Não faça nada ao contrário sem a sua orientação. Amém? Glória a Deus. Quando é que aprendemos o que é submissão? Quando verdadeiramente renuncio a tudo que tenho, nego a mim mesmo, tomo a cruz e sigo ao Senhor. Aí sim, quando eu nego a mim mesmo, meu querer, mesmo que eu tenho que fazer algo diferente, mas se o meu líder diz, olha, eu quero que você faça isso, seja submisso. Jesus está dizendo, faça isso, seja submisso. Renuncia o seu querer, a sua vontade, e coloca a vontade do seu líder maior em primeiro lugar. Sigo submisso às direções e orientações que recebo das autoridades delegadas. Quem é a sua autoridade delegada? Quem é? O pastor, o apóstolo, o seu líder de célula, Deus em primeiro lugar, a autoridade delegada sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz assim, tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, antes a si mesmo se esvaziou. Olha, ele sendo Deus, ele se esvaziou e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
só existe um caminho para a submissão: andar como Cristo andou. João 2, versículo 6. 1 João 2, 6. É importante quebrar o entendimento errado do que é submissão, porque às vezes a gente acha que submissão é algo tão assim pejorativo, né? Eu sou submisso, uns usam, pô, o cara é capacho, a pessoa é isso, né? Submissão é algo que foi delegado assim por Deus, né? Para a gente ser assim, para recebermos os benefícios que Deus tem para nós devemos ser submissos. O mundo acha que é algo pejorativo, subordinação escrava. Não, não é nada disso. Mas o conceito bíblico qual que é? Estar submisso a alguém é reconhecer naquela pessoa a autoridade que lhe compete. É compreender que ao se submeter a ela, cada um exercerá o seu papel. Quando você se rende à autoridade do seu líder maior, você sabe, olha, ele é o chefão. Né? Ele é que assina lá o cheque. O apóstolo Joel, né, é o nosso líder maior. Depois tem lá o pastor Eliseu, a pastora Sandra, que é outra cobertura. São meus líderes. Então, eu tenho que me submeter às autoridades deles. Eu acrescentei algumas coisas, né, que não estavam no esboço, né, se você quiser colocar depois. Existe também os frutos dessa submissão ou sujeição, né? Quando o homem vive no princípio de submissão às autoridades legadas por Deus, ele desfruta dos benefícios desejados por todos os homens, a saber, olha só, paz, ordem e harmonia no corpo de Cristo. Olha, quando você está debaixo dessa autoridade delegada, submissa, olha os benefícios que você e a igreja vai receber. Paz, ordem e harmonia no corpo de Cristo, edificação e formação de vidas. As pessoas começam a se cada vez mais estar mais apta a fazer as coisas da igreja. Unidade e saúde na igreja. Uma igreja submissa é uma igreja saudável. Uma igreja que não questiona a sua autoridade maior é uma igreja saudável. É uma igreja que Deus está olhando cada vez mais e com muito mais amor. A sua cobertura e proteção espiritual. Olha, tudo isso. Quando a igreja ela é submissa, os filhos solidantes são submissos, você tem paz, você cresce, sua vida espiritual cresce, a harmonia em tudo isso. Um cidadão deve ser submisso às autoridades competentes. Isso não o torna escravo de um juiz ou um policial, mas ele não for submisso a eles, quebrará um princípio de ordem e uma sociedade funcional jamais existiria assim. Veja, quando uma pessoa é insubmissa às autoridades, né, constituídas, provavelmente muitas coisas podem acontecer. A gente vê pessoas que desrespeitam as autoridades, caem no erro de ser presa, né? E isso nunca vai ser legal para ela. Então, nós temos que obedecer às autoridades espirituais e às autoridades constituídas aqui na terra em nome de Jesus. Quem são as autoridades da igreja? Cristo é a grande autoridade, Cristo é o cabeça, né? A palavra, porque diz na palavra de Deus que ninguém pode dizer que é submisso se não obedece a palavra. Então, a palavra também é autoridade, vem da igreja. Depois vem o pastor, apóstolos e os líderes, né? Vamos ver como Jesus vivia em submissão. Veja, Jesus
ele enviado ao mundo, já com seus 12 anos, ele acompanhava seus pais, foi para Nazaré, e ali, então, havia José e Maria, mas Jesus sempre foi submisso. Olha lá, ó. Então, Jesus foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aleluia. Obrigado, pastor Azarcas. Olha, Jesus, o plano perfeito de Deus, ele sabendo quem ele era, ele podia ser uma pessoa, vamos dizer assim, arrogante, pô, eu sou ela. O pastor Eliseu, que sempre está lá, né? Mas não, Jesus, ele sabia quem ele era. E ele obedecia seu pai e sua mãe. E isso não diminuiu nem um pouquinho o que ele veio fazer nesse mundo. Muito pelo contrário, ele foi cada vez mais honrado diante da sua família e diante das autoridades constituídas. Diz que meu som aqui abaixou um pouquinho. Jesus foi essa pessoa que submissa a tudo e a todos. Mesmo Jesus sabendo quem ele era, qual era o propósito que Deus tinha estabelecido para ele, ele continuou humilde e submisso. Diz aí um ditado, né, que você quer saber quem é uma pessoa, dê poder a essa pessoa, né? Aí você vai saber quem ele é. E realmente é verdade. Quantas pessoas que a gente conhecia e quando sobe uma posição a mais, se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa que já não é aquela, não tem a mesma amizade, né? Que você, ao crescer, olha, toma posse, hein? Você, ao crescer cada vez mais na sua vida profissional ou espiritual, seja uma pessoa submissa sempre. Que Deus vai te honrar em todo tempo, a toda hora e a todo momento. Toda autoridade é instituída por Deus, Romanos 13, e isso inclui todas as autoridades. Meu Deus, o que você anda falando aí das autoridades? Vamos refletir um pouco, vamos pensar um pouco. O que você anda falando das suas autoridades? Na família, existe lá uma promessa, né? Todos, olha aí, ó, Romanos 13, 1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, quando nós estamos falando mal das autoridades, irmão, veja, nós estamos correndo um sério risco mesmo, de estarmos falando coisas contra Deus, porque foi Deus que constituiu, né? Vamos nós, então, não, de repente, nas próximas eleições, saberem quem nós vamos votar, escolher a dedo e orar, né? Para quem nós iremos ali colocar como as autoridades desse país aí, em nome de Jesus. Toda autoridade é instituída por Deus, já lemos. Na família, na Bíblia tem um mandamento com promessa, né? Que diz lá, os filhos honrarem os seus pais para que se prolongue os anos de vida na terra. Eu, graças a Deus, minha família, nós sempre honramos nossos pais, por mais cabeçudo que alguns sejam, e graças a Deus estamos vivendo bem. Meu pai, minha mãe também, muitos anos de vida aí, porque eles honraram os seus pais, né? Na sociedade, existem as autoridades que têm que ser respeitadas, porque se não forem respeitadas, as pessoas são penalizadas, porque desobedecem. Então, vamos obedecer. Na igreja, a Bíblia diz que as autoridades da igreja de Cristo são julgadas por Deus com maior rigor. Todo aquele que é levantado por Deus dentro da igreja, autoridade,
Deus, então, deu autoridade para cuidar de um rebanho dos seus filhos, né? Esses serão julgados com rigor. Está lá em Tiago 3:1. Há um peso, porque há uma responsabilidade. Mas líder, que é levantado dentro da igreja, também tem uma autoridade sobre você, uma responsabilidade que recai sobre os seus ombros. E aquele que é colocado debaixo dessa liderança deve obediência verdadeira. Tem que ser amável, tem que ser manso quando for lidar com as pessoas. Tem que ser pacífico. Olha, não é fácil não, hein? Submisso a Deus, Atos 5:29 diz assim, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Olha, vamos ver, vamos estudar isso aqui com bastante carinho, né? É preciso obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Aí a gente está falando assim, poxa vida, não podemos ser insubmissos, aquilo e tal, né? Muitos talvez utilizariam deste texto para justificar uma insubmissão. Olha lá, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Vamos entender um pouco o que quer dizer isso? Muitos talvez se utilizariam desse texto para justificar uma insubmissão, mas vamos entender exatamente o que está escrito na palavra, né? Vou estar lendo aqui. Existem leis que regem as autoridades terrenas. Se desobedecerem à lei, perde seu direito de serem autoridades. O mesmo acontece aqui. Se um líder dá uma orientação que vai claramente, olha lá, contra a lei de Deus, deixou sua legitimidade como autoridade. Como você é uma autoridade cristã madura, jamais deve segui-lo, pois sua rebelião é contra o próprio Deus e a sua palavra. Então, se um líder maior te dá alguma ordem que vai contra a palavra de Deus, você vê que não bate, é incoerente, você, como um cristão, um líder maduro, é claro que você não vai praticar aquilo, você não está sendo submisso. Está entendendo? Seu líder fala, olha, se joga no prédio, você não vai se jogar no prédio, é claro que não é verdade? Se manda fazer algo que é contra a palavra de Deus, você vai ter toda a autoridade para dizer que, é lógico que você não vai sair xingando também seu líder, né? É lógico, com toda a reverência, amor e carinho e mansidão, você vai a favor da palavra de Deus e falar que não vai fazer, não é verdade? Por isso é preciso obedecer antes a Deus. Se uma figura de liderança te orienta a fazer algo que seja claramente desobediência a Deus, como cristão maduro, te cabe ser obediente a Deus. Amém? Isso se aplica a uma quantidade relativamente pequena de situações, e por isso esse princípio não deve ser distorcido para justificar mera insubmissão. Porque se o próprio Deus nos diz para sermos submissos às nossas autoridades, seremos submissos a Ele ao seguirmos esta direção. Já chegando ao fim, por fim, cabe à igreja o entendimento de que a palavra de Deus está acima de qualquer outra ideologia ou orientação. Devemos ser submissos a Ele em tudo. Nós vivemos num país livre, onde nós podemos professar a nossa fé, mas se não fosse ainda assim, caberia à igreja o papel de ser fiel, primeiro a Deus, acima de qualquer outra orientação humana. Quero concluir a palavra. Aqui está a real submissão bíblica. Vemos que nosso amigo Jesus entendeu e viveu esse princípio. Submisso a seus pais, as figuras de autoridades da época e a Deus, obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso colheu honra, e existe honra para os que permanecem submissos. Continua você, meu irmão, minha irmã, submissa a Deus, às suas autoridades espirituais, às autoridades
levantadas por Deus, e você não vai temer a nada. Você só vai crescer, vai obter honra no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Tem aí 2 perguntas para ser respondidas, né? E não precisa responder agora, mas nós vamos estar lendo aí essas perguntas em nome de Jesus. Né? O pastor Alex já está colocando aí para nós aí, né? E a primeira delas é: qual você acredita ser a maior dificuldade para ser submisso a uma figura de autoridade? Qual você acredita ser a maior dificuldade para ser submisso a uma figura de autoridade? Vamos à segunda pergunta. Você tem um testemunho em que se submeteu a uma autoridade e foi abençoado por isso? Você tem algum testemunho? Então, que você possa, amanhã, no sábado, na sexta, né? Não sei quando é que vai ser sua célula, colocar aí os irmãos para estar participando e estar respondendo essas perguntas aí, tá? E que Deus possa abençoar em nome de Jesus a tua vida, a tua igreja, o seu ministério, que você possa crescer cada vez mais aí obedecendo os seus líderes, tanto espirituais como governamentais, em nome de Jesus. Amém? Apóstolo Joel? Meu Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Que palavra! Meu Deus! Obrigado, pastor Ataíde, obrigado, pastor Felipe, que elaborou essa palavra, o pastor Ataíde soube trazer com tanta excelência aí. Eu sou pastor há quase 40 anos, e é interessante como que essas verdades que foram ditas, elas são eternas. E como eu até anotei aqui que uma das questões, por que é que Deus estabelece autoridade, é para manter a ordem. Aonde não há exercício de autoridade, onde não há submissão, há uma desordem. E Deus nunca vai abençoar onde há uma desordem. Por exemplo, é preciso ter uma autoridade no país para que haja uma ordem. Grande parte dos problemas que nós estamos enfrentando no país é por causa de que não há uma submissão, então há uma desordem. Deus estabeleceu autoridades para manter a ordem no país, na cidade, na igreja, na família, até na sua casa. Se os filhos não souberem quem é a autoridade, quem é a palavra final, a casa vira uma desordem. Mas quando os filhos têm entendimento da submissão, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu devo estar submisso à autoridade deles. Então, aí mantém a ordem. E onde tem ordem, Deus ali ordena a sua bênção. É interessante porque, nesses quase 40 anos de ministério, o que a gente ouve e até o que nós já vivemos, né, de resultados de insubmissão, é uma questão que vem lá do Jardim do Éden, né? Lá do Jardim do Éden, lá do céu, né? A insubmissão, o querer ser mais que Deus, passar autoridade, que aí cai o anjo do céu e aí ele faz um estrago ali no Jardim do Éden. E nós herdamos uma parte disso, então todos nós temos que vigiar. Eu tenho uma autoridade sobre mim, eu tenho, na verdade, 2 autoridades, o apóstolo Géser e o pastor Geraldo, e que eu respeito e que eu obedeço. Então, em pontos decisivos, quando eu preciso tomar alguma decisão importante, eu vou orar a Deus, eu vou jejuar, mas eu vou consultar a minha autoridade. E, normalmente, e quase 100%, quando eu obedeço, o resultado é fantástico. Né? Por exemplo, o pastor Ataíde aqui, ele recebeu uma oportunidade para cuidar de uma igreja nossa, que é Campo Limpo. Eu tinha 3 nomes de pessoas muito boas para
para mandar ali para Campo Limpo. Caso ele não pudesse, teria o segundo e teria o terceiro. Todas as 3 pessoas, lógico, é avaliada a competência, é avaliada a unção, é avaliado o tempo que está comigo, mas principalmente quem é submisso. Quem é submisso sempre terá oportunidade no ministério. Imagina só se eu desse uma igreja pastora Taíde, sabendo que aqui na sede ele não era submisso. É a mesma coisa que eu desse para ele a chave da liberdade dele, porque agora ele vai fazer o que ele quer lá, porque agora ele é o pastor e acabou, né? Mas não, ele está submisso ao pastor Eliseu, submisso a Sandra, né? Por quê? Porque aqui ele sempre foi submisso. Então, as oportunidades na vida profissional, olha, guarda isso, não é tanto, muitas vezes, pela competência profissional, mas é pela qualidade e o nível de submissão. No ministério, a mesma coisa. No ministério não é diferente. E eu tenho passado por muitas igrejas que, às vezes, estão sofrendo porque não há esse entendimento claro. E você que é líder, você que é pastor que está aqui, né, repousa sobre nós, o pastor Ataíde leu aqui a palavra de Deus, que diz que, lá em Tiago 3:1, que nós seremos julgados com muito mais rigor. Então, o meu temor perante Deus, ele tem que ser maior do que os membros. O seu temor como líder, como pastor, tem que ser maior do que os membros. Porque a partir do momento em que uma pessoa ele é submissa, normalmente o submisso ele não é sozinho. O submisso ele faz questão de levar outros com ele. E aí é onde aconteceu com aqueles que foram contra Moisés, que 3.000 foram mortos num dia só, porque foram submissos à vontade de Moisés. Você vê? Então, aí a nossa responsabilidade é muito grande. E eu vou te falar que, olha, Deus tem abençoado tanto a Metodista Renovada, e eu vejo que é resultado, primeiro, da nossa unidade, da nossa ordem. Nós andamos em ordem, em submissão, nós andamos, né, verdadeiramente reconhecendo que há uma autoridade. Eu não sei se vocês repararam, mas todas as vigílias que o apóstolo Gés está, eu acho que ele não está no Tadel aqui, não, né? Não está não, né, filho? Dá uma vasculhada aí antes que eu fale alguma coisa, senão Jesus poderoso, né? Então... Ele não está por enquanto, apóstolo. Então, pode ver que toda a vigília que ele está, eu dou a palavra final para ele. Por quê? Eu reconheço que ele é minha autoridade. Ele chegou. Então, mesmo que ele não chegou no primeiro momento da vigília, no começo, por várias razões, mas ele está ali, ele é minha autoridade. Eu não posso encerrar a vigília, olha, ele está aí e tal, e dar uma palavra para ele de 2 minutos, 3 minutos. Não. Eu tenho que estar submisso a ele, porque ele é minha autoridade. E eu vejo que essa cadeia de submissão, ele, por exemplo, ele é submisso, o apóstolo Géser, ao apóstolo lá da Costa Rica, né? Que o apóstolo da Costa Rica, Rony Chaves, ele também é submisso a um apóstolo lá dos Estados Unidos. E o dos Estados Unidos é submisso, então, a uma cadeia de submissão de autoridade, e quando é um entendimento correto, por isso que o que o pastor Ataíde falou é muito sério, que a gente pensa muito que a submissão é ser um capacho, você não ser nada e deixar para o outro. Não, é uma submissão. A própria palavra diz, eu estou apoiando a missão de alguém. No nosso caso, nós estamos apoiando a missão de Jesus. Jesus deu uma missão para nós. Então, nós estamos submissos a ele para fazer aquilo que ele delegou para nós. E Jesus mesmo, como aqui o nosso amigo, o pastor Ataíde falou muito bem, ele sempre deu sinais claros da sua submissão. Ele estava sempre rogando ao Pai, pedindo a direção para o Pai,
subindo ao monte, orar para o Pai, sempre fazendo a vontade do Pai. Ou seja, eu estou submisso, essa submissão custou a própria vida dele. Eu morro eu abro mão da minha vida, eu vou ser morto, crucificado, para que prevaleça a vontade da minha autoridade. Isso é muito sério. Por isso que o Evangelho se tornou esse marco mundial de todas as épocas. Por quê? Por causa dessa submissão. Que você tenha, a minha oração é essa, que o seu coração, vigie o coração, né? O grande segredo é vigiar o coração. Vigie o coração, seja sempre submisso. E qualquer coisa que você tenha, qualquer ponta de alguma coisa que você talvez não entendeu, não concordou, procure a sua liderança. Nós somos transparentes, nós somos abertos, né? Procure a sua liderança, fale com eles, fale comigo, porque a transparência vai evitar com que o diabo roube a sua bênção, né? E que você pense diferente e, na verdade, tenha um entendimento diferente, né? Então, que você seja usado pelo Senhor, que essa unidade, essa submissão prevaleça entre nós, andarmos juntos, de mãos dadas, para fazermos a obra que Deus delegou a cada um de nós. Amém? Eu tenho certeza que a sua célula vai ser, assim, tremendamente abençoada amanhã. Essas duas perguntas foram perguntas, assim, que vão mexer com a gente, viu? Né? Olha, as dificuldades, né? E aí eu quero que você torne bem pessoal essa pergunta, né? Porque tem gente na célula que assim nem fala, eu conheço um monte de gente, né? Que tem dificuldade, né? Qual é a sua maior dificuldade para ser submissa a uma figura de autoridade? Aí as pessoas, elas não gostam de falar delas, elas gostam de falar dos outros, né? Eu conheço gente que tem dificuldade, eu conheço um vizinho, eu conheço um parente, eu conheço um filho, né? E ele foge do conflito dele, do confronto dele, né? E a segunda pergunta, que eu acho que nós temos que... Eu, por exemplo, eu tenho inúmeros testemunhos, de testemunhos que eu me submeti à autoridade e fui tremendamente abençoado, mas tremendamente abençoado. Então, a submissão, ela traz a bênção de Deus. Amém? Então, que você tenha uma boa célula amanhã. Eu quero aqui orar com você. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, por essa palavra, pela vida do pastor Felipe, que elaborou essa palavra, pelo pastor Ataíde, que trouxe essa revelação, por tudo que o Senhor colocou no coração dele, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem usado a vida dele, agora em Campo Limpo, com a Maria das Neves, que aquela igreja continue a crescer, a frutificar para a glória do teu nome. Senhor, obrigado por cada pastor, cada líder. Obrigado porque a tua palavra é a nossa autoridade e nós nos submetemos a ela porque nós queremos ser abençoados por ti. Gere em nós, ó Pai, em cada um de nós, um coração submisso ao Senhor, submisso às autoridades, e que venha a tua bênção, e que venha as oportunidades, em nome de Jesus. Profetizamos nesta semana a manifestação do teu poder em cada célula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Meu Deus, pastor Alex, vou bater uma foto, porque essa liderança está linda hoje. Olha, eu não sei, vocês estão mais bem vestidos e mais bem arrumados a cada dia, viu? Olha só, que coisa linda, né? Pastor Alex tirou até a camisa do Palmeiras, Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá, então, tirar uma foto poderosa aqui. Pronto, são muitas páginas, graças a Deus. A segunda, aleluia. Mais uma aqui, sorrindo. A Sandra chegando em casa. Mais uma aqui, olha lá, a Roberta Couto, a Gilma. Pronto, agora estamos com a câmera fechada. Mais uma.
Mais uma. Muitas páginas. Penúltima. Pronto, apóstolo. Fotos tiradas. Amém, amém, amém. Um aviso rapidinho, né? Sábado agora, dia 7, nós teremos um encontro de homens aqui na sede presencial, homens casados e solteiros, às 19 horas até às 20 horas e 30 minutos, 1h30. Pastor Eliseu Zé Ribeiro, meu discípulo amado, estará trazendo uma palavra poderosa aos homens. Então, você pode estar conosco aí, em nome de Jesus. E domingo agora é o Dia dos Pais. Uma grande oportunidade de você levar o seu pai para ele receber uma oração lá no altar do Senhor, tá bom? Então, em todas as nossas igrejas, uma linda homenagem aos papais, tá bom? Mulheres do Brasil já fazeram as suas inscrições aí, porque no final do mês vem aí o nosso Congresso de Mulheres, e eu quero muito que você participe, você contagie outras mulheres para estar nesse congresso, que será online, que será uma bênção muito grande a nível nacional. Amém? Então, faça a sua inscrição, porque será uma grande, grande bênção. Amém? Louvado seja Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos rapidamente aqui, a pastora Alex, abre rapidamente 30 segundos só os microfones, para que você possa abençoar pelo menos 30 pessoas, 40 pessoas agora, o mais rápido possível. Amém? Amém. Deus abençoe todos. Pai do céu. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Abençoe. Cada um em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Abençoe, pastora Thaís. Deus abençoe. Papelzinha. Senhor Felipe, Deus abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor. Filho, Deus abençoe. Senhor, Deus, em nome de Jesus. Angela, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eliseu, Marina. Deus abençoe. Eliseu, que Deus abençoe. Abençoe, Marilei. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Silvio, Deus abençoe.